Salve simpatia! Tudo bem? Estamos começando o Direito de Quinta especial nesta sexta-feira, dia 24 de maio de 2022. Nesse momento eu vou fazer a chamada para participar comigo o meu convidado, meu amigo, que muito me honra a participação dele nessa live ou nesse bate-papo. É um dos deputados federais mais atuantes, um deputado federal que representa com muita dignidade o estado de Goiás, nós os goianos, nós os brasileiros, de uma forma em geral. É um sujeito extraordinário, um político de primeira grandeza e, para mim, é uma honra muito, muito grande ter comigo. Nós estamos com um pequeno problema de conexão, mas ter comigo aqui o meu amigo Rubens Ottoni. Meu modestíssimo ver, das figuras mais emblemáticas da esquerda no Brasil, uma das figuras mais envolvidas com as causas populares que o Brasil conhece. E para mim, amigo, é um prazer muito, muito especial poder compartilhar alguns momentos com você. Seja bem-vindo, meu amigo Rubens Ottoni. Boa noite. Boa noite, doutor Eugênio. Uma satisfação, alegria poder participar com você desse espaço privilegiado aqui de debate, discussão. Tenho visto falar aí da sua disposição, das lives, da discussão com o pessoal. Fiquei muito feliz aí com o convite e muito honrado de poder estar com você, justamente porque conheço sua trajetória, né? Fico muito feliz de vê-lo aí animado para fazer toda essa discussão e me dar essa oportunidade de estar com você. Uma honra. Rubens, ontem, permita-me chamá-lo de Rubens. Acho que a amizade permite isso, e da mesma forma eu dispenso o doutor ou qualquer outro título. Rubens, eu estava comentando ontem que nós precisamos de uma ação mais efetiva das bancadas populares, não é? Nós estamos vendo o Brasil sofrer uma onda absurda de conservadorismo. Vamos tomar esse exemplo do que aconteceu recentemente. Aconteceu recentemente, não, ainda essa semana, e isso foi um dos assuntos ontem, da questão daquela menina de 11 anos, não é? Em Santa Catarina, em que a juíza negou, violando dispositivo legal, a questão do aborto, ali no caso terapêutico, ou aborto necessário, porque está estipulado na legislação brasileira, muito embora seja uma portaria da ANS, do Ministério da Saúde, que cuida dos procedimentos nesse caso, mas eu acho que já está na hora de nós, e eu queria perguntar isso para você enquanto parlamentar, se não está na hora de nós começarmos uma discussão específica, trazendo essa questão dessas gravidezes de risco, não é? Por uma discussão mais ampla,
mais aberta, do que simplesmente deixarmos ao alvedrio de algum juiz fazendo um ativismo judicial e sempre, ou muitas vezes, dando decisões que é contrário ao interesse do povo, não é? Eu quero deixar claro, amigo, eu coloquei isso antes, que eu sou radicalmente contra, a despeito de eu ter uma discussão enorme com minhas amigas que são feministas, eu sou contra o aborto como método contraceptivo. Eu acho que existem outras meios contraceptivos, inclusive mais inteligentes e menos onerosos para o Sistema Único de Saúde, que não seja o aborto. Você não acha que está na hora de começarmos a passar uma discussão sobre o tema, pelo menos conversar sobre o tema? Olha, Eugênio, não tem dúvida nenhuma que não apenas este tema, mas nós estamos vivendo no Brasil um momento, digamos assim, de treva. É um momento onde, infelizmente, o pessoal tem aproveitado do poder político para poder voltar à Idade Média. E um atraso impressionante. E isso tem influência em vários segmentos. Você está tocando um assunto que é da conjuntura, porque essa semana esse tema ele veio à tona, mas você está percebendo, e as pessoas que nos acompanham aí, que nos últimos anos nós estamos vivendo um período no Brasil de a volta do preconceito, ou a fortalecimento do preconceito, da intolerância, da violência, do ódio, da incompreensão. E isso vai fazendo com que cada tema ele seja interpretado, digamos assim, de maneira equivocada, de maneira atrasada, fora dos parâmetros que o mundo de hoje está trabalhando. Então, não há dúvida nenhuma que esse tema que você colocou, ele merece que se jogue uma luz sobre ele, que tenha uma reflexão mais apurada, que tenha uma capacidade de poder discuti-lo sem o preconceito, sem aquela visão intolerante, sem a incompreensão, mas podendo se relacionar com a realidade de hoje. Mas eu diria que isso aí é apenas um detalhe, Eugênio, diante de tantos temas, de tantos assuntos que hoje estão sendo abordados assim. Você está vendo a questão ambiental. A questão ambiental no nosso país. Eu ia tocar nesse assunto com você também. O mundo inteiro está pensando na preservação ambiental. O Brasil Exatamente. está justamente no rumo equivocado. Né? Tem gente morrendo por isso, né, Rubens? Os assassinatos que nós tivemos lá na Amazônia... Isso, dos povos da floresta e tudo mais. É uma coisa assim inadmissível diante da realidade que o mundo está vivendo hoje. E coloca o Brasil numa situação de constrangimento muito grande. Então, para você ver como que os temas estão sendo analisados sob uma ótica do preconceito, da intolerância, do atraso, e nós precisamos virar essa triste página da política nacional, não tenho dúvida nenhuma. E a minha preocupação, e eu puxei um outro assunto ontem, também, Rubens, quanto a isso, é a questão do ativismo judicial para muitos, um ativismo judicial, uma atuação para muitos avançada ou atravessada, por assim dizer, do Supremo Tribunal Federal, para um grupo que está colocando o Supremo Tribunal Federal como sendo o atraso desse país, ou como sendo o responsável por tudo o que está de errado, por tudo o que tem de errado nesse país. Ou seja, algumas pessoas não entendem que o executivo está falhando de tal ponto que precisa. Você citou um exemplo agora na questão do meio ambiente. Há quantas e quantas vezes o Supremo teve que entrar esse ano e decidir contra medidas tomadas pelo governo. E o governo federal, de uma forma, criou uma forma de se satanizar, não é? Simplesmente satanizar quem é contra
as decisões do Executivo e, principalmente, as decisões tomadas pelo Supremo, como eu não estou governando porque o Supremo não deixa que eu governe. Eu não estou tomando medidas contra o meio, favoráveis ao meio ambiente porque eu estou atado por decisões do Supremo, quando a realidade não é essa. Nós estamos vendo o Supremo simplesmente colocar o país nos trilhos. E um exemplo claro disso é o lava-jatismo. Não é? Nós, do mundo jurídico, que atuamos na esfera penal, como eu, sou professor de direito penal e sou penalista há 30 anos, sempre analisei a operação ou a forma que ela era conduzida de uma forma equivocada, errada, como uma caça a bruxas, quando não existiam essas bruxas, ou as bruxas eram outras, como o tempo acabou comprovando. E muitos discutem essa participação do Supremo sob a alegação de que o Supremo teria, entre aspas, beneficiado um determinado grupo político, quando a realidade não é essa. Esse obscurantismo, ou essa cegueira deliberada, ou essa máscara negra que se querem colocar na população brasileira, é que precisa cair, não é? É que a população precisa acordar para que não tem ninguém fazendo ativismo político, o ativismo judicial, seja para beneficiar este ou aquele grupo. Na realidade, tem um ministro. Esse ministro está lá atuando em favor de um grupo, mas o colegiado não está. Não é isso? Olha, Eugênio, eu vou te dizer, nós, nos últimos anos, temos vivido essa situação que você disse bem, de caminhada, de tentativa de afirmar o obscurantismo, mas eu vou te dizer que, nesse momento, esta visão que está impregnada no executivo, porque no executivo brasileiro, ela está perdendo força. Por quê? Porque esse desejo que você colocou aí de ver a máscara cair, eu não tenho dúvida nenhuma, a cortina se abriu. A máscara caiu e a população já está percebendo o que está por trás deste governo. É por isso que esse governo está ficando cada vez mais isolado. Então, eles tentaram vender uma imagem, tentaram implantar uma visão de governo obscurantista, atrasada, retrógrada, de retorno à Idade Média, mas não estão conseguindo. Tentaram desqualificar, descaracterizar as nossas instituições, mas não estão conseguindo. O governo, o executivo, ele está sendo desnudado. Não é por acaso que todas as pesquisas estão mostrando uma perda de popularidade, uma perda de apoio. Você até pode dizer para mim, Eugênio, não, mas tem muita gente ainda seguindo, muita gente apoiando esse governo. Tem, mas não é nem a metade do que ele tinha no ano passado. Porque muita gente está percebendo o engodo que foi, a enganação que foi. Então, a máscara já caiu, a cortina se abriu. É verdade que vai ter gente que vai morrer abraçado com esse governo, vai defendê-lo até o final, mas é aquele fanatismo, são os apaixonados, mas a população que às vezes de boa fé acreditou ou quis testar, ou quis buscar saber aonde poderia chegar, já percebeu que não é esse o caminho para o Brasil. Esse caminho é do atraso, esse caminho é do retrocesso, esse caminho é do obscurantismo que não interessa a um país do potencial que tem o Brasil, seja do ponto de vista econômico, seja do seu ponto de vista cultural. Nós estamos vendo também, Rubens, nós estamos falando mais num aspecto do âmbito nacional, mas se nós buscarmos aqui para o nosso quintal, não é? Para Anápolis ou para o estado de Goiás como inteiro, nós estamos vendo que o conservadorismo que se instaurou não está levando a absolutamente nada. O município, a saúde é um caos. O transporte é outro absurdo, né? A quantidade de casos de Covid na cidade aumentando de uma forma absurda, no estado também. E nós estamos vendo visões do estado absolutamente incompatíveis com a democracia.
Goiás é o único estado no país que não fornece dados da atividade policial. Não se sabe qual é a quantidade de homicídios, qual é a violência praticada pelo agente estatal. No caso, o estado de Goiás não fornece esses dados. Hoje, não estou aqui discutindo aqui uma posição minha, deixar claro, minha, que se colocou como política de Estado para combate à recuperação dos drogados, a religião. Como todo mundo sabe que o problema da droga não é questão de religiosa, é questão médico-legal e que envolve o Estado com política específica para isso, para o combate específico da droga, especificamente no tratamento dessas pessoas. Né? Nós estamos vendo que essa coisa retrógrada está vindo também para o nosso Estado com gente vestindo. Eu me lembro que há pouco tempo uma parlamentar se fantasiou de paramilitar, entrou no helicóptero, botou a arma e dizendo que ia caçar não sei quem. Quer dizer, nós não podemos mais permitir esse estado de coisa no século XXI, XXII. Não podemos mais viver esse tipo de situação. Eu não tenho dúvida que essa é uma visão que está sendo disputada na sociedade. Mas eu estou otimista, viu, Eugênio? Estou otimista que esta visão ela está sendo derrotada na sociedade. E estou convencido que uma expressão dessa derrota, dessa visão na sociedade, ela se dará nas urnas desse ano. Porque a eleição presidencial, ela acaba abarcando todo esse debate, projetos, programas, visões de mundo, visões... E isso, eu estou convencido que estará materializado nessa eleição, essa derrota dessa visão. Aliás, vou te dizer, não apenas você citou bem aí a questão no município, a questão no Estado, mas era uma questão mais ampla, tanto no município, quanto no Estado, quanto no Brasil. Eu diria, a América, o resultado das eleições na América Latina está demonstrando o esgotamento. Sim, nós vimos recentemente, agora, na Colômbia. Porque eles não se sustentam do ponto de vista econômico e não se sustentam também do ponto de vista da visão cultural, das liberdades democráticas que o povo hoje, no mundo moderno de hoje, anseia. É inadmissível você, no mundo moderno de hoje, que o povo anseia uma visão mais ampla da cultura, uma visão mais ampla da cidadania, você conviver com preconceito, com intolerância, voltando a aspectos que eram privilegiados no século passado e, às vezes, até na Idade Média. Então, é inadmissível isso. Então, eu acho que essa visão ela está sendo gradativamente sendo derrotada e eu estou muito otimista que as eleições deste ano elas poderão mostrar de maneira definitiva, elas sepultarem essa tentativa que aconteceu nesse último período, que acontece ainda nesse último período no Brasil, de fazer com que essa visão obscurantista ela prevaleça. O Rubens, e você tem algum medo, algum receio, temor, medo, receio todos nós temos, né? Eu tenho, você tem, alguém um pouco, enfim, que pensa um pouquinho mais tem esse temor. Você tem algum receio do processo eleitoral? É claro que toda disputa você tem que estar preparado. De algum revés, se o governo eventualmente perder as eleições e resolver tomar uma atitude drástica, você crê nessa possibilidade? Essa possibilidade existe, ela é remota? O que você acha? Eu acho, Eugênio, que a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades e não pode menosprezar nenhuma das possibilidades. Mas, sinceramente, dizer para você, esse pessoal tem muito mais gogó, tem muito mais falácia do que capacidade de intervenção. Se alguém tem dúvida, é só lembrar do 7 de setembro passado. Falaram o que aconteceu, mobilizaram, vai fechar o STF, vai fechar o Congresso. Quem acreditou nisso acabou se dando mal, foi preso, teve que sair do país, porque nem guarida o governo deu conta de dar guarida para aqueles que acreditaram na falácia deles. E se alguém acha que o 7 de setembro do ano passado não foi suficiente, é só lembrar o 1º de maio desse ano.
que eles falaram também Também. que ia ser uma mobilização, ia fechar Brasília, que ia tomar Brasília de ação. Nada, só conversa. Que eles não vão tentar, mas você não acha que eles vão tentar? Pode tentar, mas não vai ter força. Até porque a credibilidade deles está cada vez menor. O povo já acordou, a cortina abriu, a máscara caiu, a população já não vai aceitar. Eles podem até fazer o barulho, mas a população não vai atrás disso, não vai dar respaldo. Estou convencido que as instituições estarão preservadas e o resultado das urnas estará preservado. Não vão tentar fazer uma coisa aqui, outra coisa. Pode até tentar, mas não vão ter força para fazer nenhuma modificação. Esse é meu pensamento. Rubens, lembrando disso, né, o questionamento quanto à questão, à incoerência e incongruência desse governo, é só começar por a questão do questionamento que eles fazem do processo eleitoral quanto às urnas eletrônicas, né? Eles mesmos foram eleitos pelas urnas eletrônicas, o sistema de urnas eletrônicas, eles se elegeram por elas e colocam em dúvida a credibilidade da urna eletrônica. Isso é de uma incoerência que não tem mais fim. Mostra o que é que nós estamos vivenciando, né? É um sujeito que confunde, boto minha cara a tapa com minha mão no fogo e junto eu boto minha cara no fogo por alguém que ele acabou se queimando e mostra toda essa incoerência de um cidadão que já perdeu o controle político do país. Eles têm uma tática, viu, Eugênio? Aí é importante a gente entender. Eles têm uma tática política de sempre estar na ofensiva, criando confusão, criando dúvida, confundindo não apenas o adversário, mas a população. Então, é por isso, permanentemente, eles mudam, inclusive, dos assuntos. O tema, de semana a semana, ele vai sendo modificado, desde que seja um tema para poder ficar em evidência e criar uma confusão. A questão das urnas é mais ou menos isso. Num determinado momento, convinha a eles fazer essa confusão e fazer esse questionamento. Hoje, eles perderam esse debate na sociedade. As pesquisas mostram que a maioria da população ela acredita no sistema eleitoral brasileiro e acredita na urna eletrônica, que é um caminho bom. Nós, por exemplo, não temos dificuldade nenhuma de podermos trabalhar o aperfeiçoamento da urna eletrônica. Agora, achar que a solução para aperfeiçoar a urna eletrônica é o voto impresso, aí também, né, é o atraso, é voltar à visão de décadas atrás. Então, nós não vamos entrar, e a gente já aprendeu a trabalhar com esse pessoal, de não entrar naquilo que eles querem polarizar. Nós temos que trabalhar aquilo que interessa para o país, preservar um encaminhamento mais democrático, garantir aquilo que é a nossa tradição política, eleitoral, democrática, cultural do nosso país. E isso é que nós vamos trabalhando. E a sociedade, aos poucos, vai descobrindo realmente o que está por trás de cada defesa, de cada ataque que eles vão fazer. Repito, o meu sentimento, e eu ando no estado de Goiás todo, converso com as pessoas. Eu sou testemunha. Tenho assim muito relacionamento com pessoas que deram apoiamento a esse governo, e o que a gente percebe é que há cada vez mais um descrédito com o governo. As pessoas estão percebendo que estão sendo enganadas. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar aqui num distrito na cidade de Anápolis, e os depoimentos e o testemunho das pessoas é o seguinte: eu acreditei, né? Eu dei um voto de confiança e agora ninguém precisa dizer mais nada para mim. Eu já percebi que não é esse o caminho que a gente precisa para o Brasil. Então as pessoas perceberam que esse caminho não é o caminho da democracia, não é o caminho que interessa para um país que tem o potencial que o Brasil tem. Eu vou passar um dado e eu me responsabilizo por esse dado, me responsabilizo por ele. Quem está falando não é você, sou eu. O índice de rejeição ao candidato Bolsonaro, não ao presidente, nós estamos falando ao pretenso candidato, mas virtual candidato à reeleição, o índice de rejeição é 55%. Esse é o índice de que quando a pergunta é feita, em quem
você não votaria de jeito nenhum. 55% dizem que não votaria em Jair Messias Bolsonaro. Então, nós tiramos por aí, isso é dado meu, Rubens, e eu me responsabilizo por ele, se alguém vier me questionar. Responsabilizo porque eu sei de onde eu tirei e é uma fonte absolutamente confiável. A Datafolha está aí, não é? Trouxe esse dado, todos os institutos de pesquisa estão trazendo a eleição decidida no primeiro turno. Isso mostra um descontentamento com a população, e isso seria absolutamente natural, porque é injustificável quase 700 mil mortes, né, por uma política viciada, atrasada e retrógrada de não trazer a população à vacina. Você se lembra muito mais do que eu que em governos anteriores, para não dizer que nós estamos fazendo propaganda, ou nós estamos aqui numa campanha antecipada, meu amigo, vamos nos isentar, mas em governos anteriores, nós éramos exemplos de campanhas de vacinação no mundo inteiro. Nós tivemos a oportunidade de enfrentar uma crise sanitária muito grande com H1N1. Sanitária muito grande. Onde, em 3 meses, o Ministério da Saúde conseguiu vacinar toda a população brasileira. Toda a população brasileira em 3 meses. Agora, o que aconteceu agora foi o descaso e a omissão. Muita gente fala comigo, fala assim, mas vocês estão exagerando, porque pandemia não é culpa do governo federal, pandemia teve no Brasil, no mundo inteiro, foi a verdade. A pandemia aconteceu no mundo inteiro. Agora, no Brasil foi mais grave. Por quê? Porque além da pandemia, houve o descaso e houve a omissão. Não fizeram a lição de casa, não fizeram aquilo que precisava ser feito, não preparou o país para enfrentar a pandemia, e quando o mundo fez, a ciência fez a parte mais difícil, que era inventar a vacina, o Brasil não quis a vacina, não quis comprar a vacina, e olha que o Brasil não precisava nem comprar a vacina. Quem tem Butantan, quem tem Fiocruz, podia fazer a vacina para oferecer para o mundo. Não fez a vacina e não comprou a vacina quando foi oferecido para o país. Então, isso levou a milhares de brasileiros à morte sem necessidade. Então, isso aí é uma marca, uma triste marca desse governo. Então, nós precisamos estar muito atento. A população, no meu entendimento, está atenta a isso. Não é por acaso que as pesquisas mostram esse desgaste e essa rejeição com o governo federal. E eu vou te dizer uma coisa, a tendência, Eugênio, é piorar esses números para o governo, porque cada vez mais vão caindo as bandeiras que esse governo levantava. Esse governo chegou aí falando que era contra a corrupção, apontando o dedo para os outros, acusando a todos de corrupção, e agora está tendo que se defender aí sem ter condição de se explicar. A notícia de hoje aí não é uma notícia de jornal, é o áudio. Um áudio onde o ministro, ex-ministro da Educação, fala que o presidente entrou em contato para alertá-lo que ele seria investigado. Olha, isso do ponto de vista do acompanhamento jurídico, o que é isso? É crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade, isso é caso de impeachment, isso é o Supremo, a Procuradoria-Geral da República oferecer denúncia, o Supremo receber e ele ser afastado do cargo. Isso aí, eu comentei isso ontem, não é? A partir do momento que alguém viola uma norma ou um tipo penal, e ele é condenado, ele já é um criminoso. Se ele continua a prática daquela conduta, ele se estabelece e começa a viver dos produtos e os proveitos daquele crime, ele é um criminoso por excelência. E o que nós tínhamos dentro do Ministério da Educação era uma horda de criminosos. E essa horda de criminosos, com a anuência da sua excelência, o presidente da República. Então, essa bandeira da corrupção, em realidade, ela nunca, ela foi mais um aspecto eleitoreiro do que próprio, nem eleitoral, não é eleitoreiro mesmo, para dentro daquele engodo que foi criado com figura de Sérgio Moro e tudo mais, que está aí um sujeito que se perdeu com a própria biografia, se é que ele já tinha alguma antes, né? Ele se perdeu por completo no meio dessa horda de criminosos. Isso sou eu quem está dizendo, não é você,
essa hora de criminosos que gravita em torno do Palácio do Planalto. Isso sem tomar em conta das denúncias, todas elas com fundamento e acobertadas, das milícias do Rio de Janeiro, que, de certa forma, ainda suportam, sustentam, alicerçam a estrutura do bolsonarismo no Rio de Janeiro. E quando eu falo aí, eu falo com muita tranquilidade, falei dessa bandeira da corrupção, que, como você disse bem, não é uma bandeira verdadeira, é uma questão mais de eleitoreiro mesmo, mas eu parto do princípio que quem está falando não é a imprensa, não é um partido adversário, não é a oposição. É a Polícia Federal. Foi o ministro, o ex-ministro da Educação, ele falando ao telefone, ele é que disse que o presidente estava orientando. Então, quer dizer, é uma situação que é insuspeito. Essa informação ela é insuspeita. Agora, eu vou dizer para você, Rogério, diante de toda essa situação, diante desse quadro, a minha avaliação é que nós temos que aproveitar esse período que nós temos, essa oportunidade que o Brasil tem neste ano de 2022, para a gente fazer o Brasil voltar à normalidade. O que eu digo voltar à normalidade? O Brasil não é um país de intolerância, o Brasil não é um país preconceituoso, o Brasil é um o Brasil é um país mais irreverente, é um país onde as relações elas são muito amigáveis, mesmo entre aqueles que pensam diferente. Eu já passei por tantas eleições, disputei eleições com posições extremadas, mas saí do processo eleitoral tranquilo, com bom relacionamento com todo mundo, todos se respeitavam. Hoje não. Há uma intolerância, há uma violência, o ódio. Nós precisamos virar essa triste página. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja um país novamente de harmonia, onde as pessoas possam conviver com tranquilidade, onde o respeito às opiniões diferentes se sobressaia, onde o pensamento diferente não seja motivo para nenhuma agressão. Nós podemos virar essa página e voltar a essa normalidade que nós já vivemos num Brasil não muito distante. Então, eu estou otimista com esse momento. Vejo que o Brasil, a população brasileira experimentou por um período que eu diria historicamente rápido e percebeu que isso não faz bem para a nossa vivência, e eu vejo que isso vai ficar para a história, e vai ficar como um triste exemplo, e vai ficar também como uma referência daquilo que nós não devemos voltar a vivenciar. Estou convencido disso. Dentro desse plano do candidato Lula, do ex-presidente Lula, lançou agora na terça-feira plano de metas, não vamos chamar plano de metas, mas aquilo que ele pretende. Um caderno enorme de propostas. E o que me chamou a atenção é a questão da reforma trabalhista. Não se fala na reforma trabalhista em retrocesso, pelo contrário, se fala não em revogá-la. Eu também acho que a revogação, nesse momento, seria aí um certo retrocesso. E se fala na garantia, do aumento de garantias dos trabalhadores. Você acha que o programa de renda mínima, Minha Casa Minha Vida e todos os outros, que eram programas que foram aperfeiçoados, Bolsa Família, isso deverá ser retomado e será retomado ainda com uma subsistência maior? Olha, Eugênio, eu não tenho dúvida que a disputa política que está posta no país é entre essa visão conservadora, atrasada, retrógrada, preconceituosa, intolerante, obscurantista, que já demonstrou, era uma tese que muita gente achava que poderia dar certo, mas que na prática, menos de 4 anos de governo, já deu esse desastre todo, né? A população está sofrendo as consequências. Então, é entre esse modelo e um outro modelo, que eu não vou dizer para você que é um modelo perfeito, 100%, mil maravilha, que tudo dá certo, não. Mas é um modelo que já foi experimentado pelo Brasil.
um modelo que foi experimentado e que o povo, hoje eu ando o Goiás inteiro, Eugênio, e eu encontro pessoas que não votam no PT, são contra o PT. As pessoas te falam, olha, deputado, eu respeito vocês, mas eu não sou do PT, não voto no PT, mas uma coisa eu preciso admitir. Na época de vocês, a vida do povo era melhor. Na época de vocês, as pessoas tinham menos dificuldade. Então, eu avalio, Eugênio, que a disputa que está posta é esta. E não tenho dúvida nenhuma que uma vitória do Lula vai trazer solução para todos os problemas do Brasil? Claro que não. Não é apertar um botão como você acende uma luz numa casa. Não, mas com toda certeza, e isso eu falo com toda segurança, que uma vitória do Lula, primeiro, vai estancar essa sangria de desgoverno, de intolerância, de preconceito, de violência, de ódio, de conservadorismo e de atraso na economia. Então, retirada de direitos vai ter uma estancada disso. E, na medida que você estanca a retirada de direitos e você cria as condições para depois, de maneira paulatina, você ir recuperando as coisas. E na minha avaliação, Eugênio, tem que começar pela economia. Tem que começar pela economia. É onde eu ia chegar com você. E a economia, Eugênio, o que significa? Significa colocar o dinheiro na mão do povo. Colocar o dinheiro na mão do povo. Aí alguém fala, não, mas que dinheiro? Vocês roubaram, fizeram isso, não tem dinheiro, o país está quebrado. Não, é o mesmo dinheiro que está aí. Qual que é o problema? É com o mesmo dinheiro. Esse governo ele pega o dinheiro e coloca no sistema financeiro internacional. Ele pega o dinheiro e coloca na mão das grandes corporações econômicas. Tem que fazer o contrário. Tem que pegar o mesmo dinheiro, não é mais dinheiro, é o mesmo dinheiro. E divide esse mesmo dinheiro para mais pessoas. Aí esse dinheiro vai ser gasto aonde? Vamos supor, eu tenho 1 bilhão de reais. Uma coisa é eu pegar 1 bilhão de reais e colocar no sistema financeiro. A outra coisa é eu pegar 1 bilhão de reais e resolver distribuir para 1 milhão de pessoas. Aí esse dinheiro, esse 1 milhão de pessoas vai gastar esse dinheiro aonde? Ele não vai para o exterior para gastar esse dinheiro, ele vai ganhar R$1.000, ele não vai para o exterior para gastar esse dinheiro, ele não vai para fora do país para poder gastar esse dinheiro. Ele vai lá no supermercado, que ele já está devendo, vai na farmácia, vai na panificadora, o comércio começa a girar. Aí o comércio compra mais da indústria, a indústria vai ter que fazer mais, a indústria vai ter que empregar mais gente, vai ter mais gente ganhando dinheiro. Isso é aquilo que a gente chama de um ciclo virtual, onde a economia começa a circular e todo mundo ganha com isso. Então tem que colocar o dinheiro na mão do povo. E isso a gente fala com tranquilidade, porque o PT fez isso, o Lula fez isso. Você citou o programa Minha Casa Minha Vida. Quando o Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida e anunciou 1 milhão de casas, eu cansei de dar entrevista em rádio e o jornalista me colocava na parede e falava assim, o senhor tem coragem de defender uma coisa dessa? Será que vocês não veem que isso é demagogia? Como que nenhum governo fez nem 10 mil casas, esse governo fala que vai fazer 1 milhão de casas? E o pessoal que me entrevistava, Eugênio, eu tenho que agora dar a mão à palmatória. Porque eles falavam assim, ó, você tem coragem de defender que vai fazer 1 milhão de casas? Não vai fazer 1 milhão de casas nunca. Eles tinham razão. Porque nós não fizemos 1 milhão de casas, nós fizemos 3 milhões. 3 milhões de casas. E aquilo ali não foi só do ponto de vista de ajudar as pessoas a terem moradia popular, não. O segredo daquela ação do Lula não era só porque ia dar moradia. É porque ao construir 3 milhões de casas, ele movimentou a indústria da construção civil. Naquela época não tinha pedreiro no Brasil. Tudo quanto é servente virou pedreiro. Pedreiro virou mestre de obra. Porque não tinha gente para trabalhar de tanta obra que tinha. Isso era bom, movimentou a economia, todo mundo tinha o seu dinheirinho. Então, nessa época, a pessoa que tinha uma bicicletinha deu conta de comprar uma moto. Ela tinha uma motinha, deu conta de comprar um carrinho velho, mas comprou um carrinho usado. Ele tinha um carro usado, deu conta de financiar um carro novo. Ele morava de aluguel, deu conta de ter a sua casinha. Às vezes nunca tinha tido um membro da família que tinha conseguido chegar na faculdade, chegou na faculdade. Foi nessa época, porque deu condição para as pessoas. Era mil maravilha?
era 100%? Não, tinha problema também. Acontece problema lá, mas a vida do povo era melhor. As pessoas tinham comida na mesa, dava conta de se alimentar e ainda chegava no final de semana, dava conta de fazer um churrasquinho para reunir a família. Hoje... Isso tem que tomar em conta também, eles têm que tomar em conta também, Rubens, a quantidade de vagas e oportunidades que ele deu para o pobre nas faculdades. Claro. Ele permitiu que o filho do pobre chegasse a ser médico, eu me orgulho engenheiro. Eu costumo falar, Eugênio, que se eu não tivesse feito nada como deputado federal, se eu não tivesse conseguido realizar nada, levar nenhum benefício para algum município do estado, só o fato de eu ter participado desse processo de aumento das vagas, dos custos, das universidades públicas, na Universidade Federal, e diria mais, a organização, fundação, viabilização dos institutos federais, isso por si só me daria o sentimento do dever cumprido, cumprir a minha missão, porque eu abri as condições para que as pessoas tivessem acesso à educação. Ainda mais eu, que fui o responsável pela apresentação do projeto de lei que deu origem ao ProUni, que levou a milhões de brasileiros terem acesso à faculdade. Então isso para mim é um orgulho muito grande e eu vejo assim que valeu a pena. Repito, eu não sou daqueles que venham aqui ou em qualquer lugar para falar, nós somos donos da verdade, nós somos os bons, o resto não presta. Não, mas tem uma disputa sim na sociedade. Tem gente que pensa numa outra visão que não deu certo. Eles estão aí há menos de 4 anos e o povo já percebeu que não deu certo. E o nosso governo não, nós fizemos e muitas ações a pessoa tem saudade dele. Quando fala do programa Minha Casa Minha Vida, tem saudade. Quando fala do ProUni, quando fala dos institutos federais, das universidades federais, pessoal, lembra e quer voltar a essa época. Eu tenho aqui um exemplo aqui comigo, eu tenho uma secretária que está comigo há 8 anos, você a conheceu quando esteve aqui, ela é beneficiária do Minha Casa Minha Vida e o filho dela está no IFG. Então, isso é uma prova, é uma amostra de que essa ação do governo do PT, do governo Lula, a essa época, chegou um monte de trabalhadoras e pessoas que necessitavam e que precisavam e que tiveram a sua qualidade de vida realmente. E eu conheço muita gente também que se graduou não às custas, porque não é às custas. As pessoas pensam, o governo deu bolsa. Não, o governo deu bolsa, o governo emprestou um dinheiro que depois ele vai receber, mas se não fosse isso, as pessoas não teriam chegado à faculdade, ou não teriam diploma de ensino superior. Mas hoje advogado e engenheiro é Uber, não interessa. Se o advogado é advogado, o Uber, é a economia nesses 4 anos, que reduziu a possibilidade do engenheiro estar atuando na sua atividade, construindo prédios, casas, atuando na construção civil, o advogado mantendo o seu escritório de advocacia, porque tem uma economia ativa, uma economia pujante, né? E que permite situações como essas, que o filho da empregada, o filho do pobre, ele possa ter perspectiva de futuro. Nós estamos vivendo um momento em que, quanto mais o pobre ficar reduzido à qualidade de pobre, é difícil para falar isso, né? Porque eu trazendo agora uma outra característica que eu trago a esse governo desastroso que está aí, a aparofobia é uma expressão criada por uma socióloga espanhola que trouxe essa expressão. Aporofobia é a aversão a pobre, o preconceito com o pobre. E esse governo tem preconceito com o pobre. Ele, nem quando é necessitado, é cobrado, é exigido o mínimo do Estado, ele não está presente. É um aporofobismo esse governo. Não está pronto, parece que eles não têm o que fazer mais para o pobre. Acho que o pobre não existe.
Acho que eles não existem. Acho que o pobre não come. Então, é uma situação de distanciamento que eu vejo desse governo com a população que é absurda, é claro. E você colocou bem. Tem uma margem de apoio, como qualquer líder político, como qualquer político terá. Se é 5, 10, 15, 20, não interessa. Tem. O governo Lula vai apertar o botãozinho verde e a situação vai mudar por completo? Não. Mas o governo Lula vai trazer uma coisa, e que eu acho que é muito importante para todos nós, é a esperança. E quando você traz a esperança de que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai para adiante e que será diferente, isso já dá um ânimo para a população, a expectativa de que algo melhor virá. É lógico que nos primeiros meses serão de colocar a casa em dia, não é? Mas o pobre pode ter novamente esperanças com o governo Lula. Com toda certeza, Eugênio. Eu falo com toda tranquilidade, em todos os lugares que eu vou, eu tenho a humildade necessária e tento ao máximo evitar a prepotência e a arrogância. Nós não somos daqueles de bater no peito e falar, nós somos os bons, nós somos donos da verdade, os outros não prestam. Não. Agora, tem uma disputa, sim, uma disputa política na sociedade. E essa disputa é em torno da prioridade. A prioridade nossa é o social. Isso não há dúvida nenhuma, nós não abrimos mão disso. E quando se fala prioridade o social, é gente, é o povo. É o que o Lula disse no primeiro dia que ele assumiu lá em 2003. Olha, se eu conseguir no meu governo garantir que o meu povo tenha 3 refeições por dia, eu já estou realizado. Isso mostra o quê? É aquilo que eu falo em todo lugar que eu for. Vocês me conhecem? Se não me conhecem, eu quero dizer o seguinte, eu tenho lado. E o meu lado, não tenho dúvida, é o lado de quem precisa. É o lado de quem necessita. E nós estamos aí para isso. Agora, nós tentamos fazer o melhor possível. Quando eu falo a gente tenta fazer o melhor possível, não quer dizer que a gente é dono da verdade, que vai acertar em tudo, não. Tem erro, tem falha, tem limitação. Eu costumo dizer, onde tem gente, Eugênio, tem falha, tem erro, tem limitação. Igreja, que é feita para ser santa, volta e meia tem problema ou não tem? Agora, partido político, política que disputa poder, não tem problema? A gente não quer que tenha. Trabalha para que não tenha, mas que está sujeito a ter, está sujeito a ter. Agora, uma coisa eu posso dizer com toda tranquilidade, que nós buscamos a verdade, trabalhamos pela verdade e tentamos fazer o melhor possível. E aonde o povo tem nos colocado, nós temos feito o melhor possível. A cidade de Anápolis é um exemplo disso. Nós, quando tivemos a oportunidade de administrar a cidade de Anápolis, nós fizemos o melhor possível. As nossas administrações, Antônio Gomide, como prefeito, nos orgulha muito. É isso. A minha atuação como deputado estadual, eu tentei fazer o melhor possível. Sou deputado federal, tento fazer o melhor possível. Quando o PT chegou à presidência da República, tentou fazer o melhor possível. E nós queremos essa oportunidade e é por isso que o povo brasileiro está querendo que o PT volte. E é por isso que eu estou convencido que vai voltar. Não é porque o PT é 100%, porque o PT é santo, porque o PT é isso, o PT é aquilo. Não. Não é porque o Lula é perfeito. Não tem nada disso. Mas que há uma confiança do povo, porque o povo já sabe como é que foi. Porque o Lula não é uma aposta. O Lula não é uma aventura. O povo já experimentou. Já experimentou e sabe. E o povo fala isso pra gente. Na época do Lula, a gente tinha comida na mesa e chegava no final de semana, nós tínhamos ainda condição de fazer um churrasquinho para reunir a família. É isso que o povo fala. Então, o Lula não é uma aposta, não é uma aventura. Por isso que eu estou convencido que cada vez mais a tendência é que vai crescer esse apoiamento a ele e vai crescer o isolamento dessa proposta que já demonstrou que não tem futuro, que é a proposta do atraso, do retrocesso, da intolerância, da violência, do ódio, do preconceito, que é tudo que o Brasil não quer. Uma coisa interessante que você colocou, e a gente está falando sobre isso, eu sempre converso com amigos que são prefeitos, são políticos, e eu sempre pergunto, escuta, quando você terminar o seu mandato, o que é
que você vai falar, o que você vai deixar como o legado? O que você vai deixar como legado? O que as pessoas irão, o que é que as pessoas haverão de pensar em você no futuro? Então, quando a gente pensa no governo Lula, você já enumerou uma série de legados deixados por ele. Nós ficaremos aqui repetindo durante horas. Esse governo tem 4 anos. O que é que esse povo deixará, o que é que esse presidente deixará como legado? O que é que ele fez para a nação brasileira, que a nação brasileira haverá de se lembrar no futuro? Absolutamente nada. O nada dele é tamanho que deixou o país completamente desgovernado. Nós não sabemos mais se é o Ciro Nogueira que manda, se é o Arthur Lira se manda, se é o cara, o boy lá, o moço lá de Mogi das Cruzes, o Valdemar Costa Neto, se é ele que manda, quem se desculpa, quem fala em nome de quem fala em nome de outras pessoas. E você observa que é tudo uma negação. É uma negação. Ele não tem absolutamente nada para falar. No meu governo não teve isso, no meu governo não teve aquilo, no meu governo. Quanto é que está a cesta básica dele? O que ele fez para a educação? O que ele fez para a saúde? O que ele fez em termos de segurança pública? O que ele fez para o meio ambiente? Pronto. O que ele fez para o meio ambiente? Porque até os sujeitos que o apoiavam, não é? Da ala mais radical possível, hoje o rejeitam. O que é que se pode imaginar, Rubens, além do ódio e do descaso? O que é que esse governo haverá de deixar? Isso é a demonstração, Eugênio, que é aquilo que eu disse no início. A máscara caiu, a cortina se abriu e o povo agora consegue enxergar o que está por trás. E ao enxergar a realidade, não se sujeita a essa realidade de atraso. E agora, qual que deve ser a nossa postura? Nós não podemos reagir a esse atraso, a essa intolerância, a esse preconceito, com manifestações de intolerância e de preconceito também. Nós temos que fazer a coisa andar para frente, não tem jeito de... Não pode ter retrocesso. Então, nós precisamos recuperar aquilo que o Brasil tinha anteriormente, que era uma convivência mais harmoniosa no terreno político. Isso não quer dizer não ter divergência, não. Podemos ter divergências, devemos tê-las. A diversidade de pensamento, ela é muito importante. Claro, democracia, claro. Mas nós não podemos incentivar essa polarização desenfreada, intolerante, que não permite que as pessoas se manifestem e que as posições se afirmem. Então, eu acho que nós precisamos recuperar essa diversidade de pensamento, de convivência, de harmonia, e estou convencido que para essa tarefa, para esse desafio, o ex-presidente Lula já demonstrou também, ele não é uma promessa, ele já demonstrou na prática a sua capacidade de diálogo. O Lula demonstrou ser um estadista. O Brasil nunca foi tão respeitado no cenário internacional como foi respeitado na época do presidente Lula. É só você lembrar, na despedida do Barack Obama, as deferências com o qual o Obama tratava o Lula, apontando o dedo para ele, e na tradução para o português, este é o cara, this is my man, este é o meu cara. Isso o Barack Obama fazia apontando para o Lula. E não foi está gravado, não sou eu que estou falando. Está gravado. Um episódio isolado, vários acontecimentos, poderiam citar vários fatos onde ele era recebido dessa maneira, porque pelo respeito e pela sua visão de diálogo, dentro do país também. Todas as forças políticas,
pessoal acompanha e admite que o Lula sempre esteve aberto ao diálogo. E é isso que nós precisamos. E isso é digamos, da natureza do nosso país. Nosso país é um país tolerante, é um país onde as pessoas, a convivência, ela sempre foi uma garantia. O Lula, no seu governo, nos seus governos, soube também pacificar isso, conversando com aqueles que pensam diferente. Nunca houve essa polarização, esse enfrentamento que existe hoje. Todo dia tem um enfrentamento da imprensa, todo dia tem um adversário, tem uma briga, tem uma coisa para poder manter acesa uma falsa polarização que, no meu entendimento, é para desviar a atenção das incompetências e da falta de políticas públicas para enfrentar os verdadeiros problemas do país. Então, acho que o momento é esse. Quero dizer a você, Eugênio, mais uma vez, que eu estou muito animado. Parece uma contradição, mas não é. De um lado... isso que eu quero perguntar para você, dessa sua animação como um jovem. Isso é sempre bom, né? É sempre bom ver um político experiente como você, com um ânimo cada vez mais jovem, mais disposto às batalhas, às lutas, aos desafios que a vida política exige. Você é pré-candidato, não é? Sim, Eugênio. E vou te dizer, se eu falar para você, eu sou pré-candidato a deputado, eu sou deputado federal, pré-candidato à reeleição. Agora, uma coisa você falou e é verdade, eu estou mais animado do que nunca. E olha que eu já estou com 66 anos, mais de 40 anos na política, e eu poderia muito bem aqui estar pensando, sempre votei em você, hein? Eu vou deixar claro isso. Sempre votei em você, hein? Desde quando eu tirei meu título, eu sou 3 anos mais novo do que você, desde que tirei meu título de eleitor, e você é candidato, eu sempre votei em você. O meu primeiro voto, eu me lembro, foi aqui no Colégio Gabriel Issa, eu não lembro porquê, eu morava no centro, na Floriano Peixoto, e vim votar o título de eleitor, era um troço quadradão desse tamanho, e eu sempre, em todas as eleições, já vou fazer 60, fiz 63 esse ano, e sempre votei em você, e certamente esse ano não será diferente. Mas eu quero te perguntar uma coisa, agora, como atividade parlamentar. Por que, Rubens, não se muda a legislação penal brasileira? Por que não se unifica toda essa legislação e se faz uma legislação penal única? É falta de interesse de quem? É falta de uma comissão? É falta de interesse de alguém? Se bem, vou deixar claro para você, amigo, que eu acho que legislação penal, ela pouco importa num país com tamanhas desigualdades sociais como a nossa. A partir do momento que essa desigualdade social diminuir, haverá diminuir também a violência, porque o poder público ele passa a estar em outros lugares, ainda que ele não chegou. Mas por que não se cria uma legislação penal única no Brasil, Rubens? Vou chegar nessa resposta para você, mas quero completar para você, porque eu comecei a dizer para você que eu estou mais animado do que nunca. Eu vou te dizer por quê e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Porque, apesar das dificuldades, porque alguém pode falar assim, mas é uma contradição, porque o Brasil está vivendo uma situação tão difícil, falou aí que nós estamos vivendo uma situação desastrosa, por que está animado? É porque eu estou convencido, Eugênio, que nós vamos virar essa página. Sim, eu também. A população já percebeu que isso aí não dá para o Brasil, vai ter uma outra situação. E, nesse sentido, vou dizer para você, o que você me pergunta sobre a legislação penal, eu estou convencido que, nesse próximo período, nós vamos poder avançar nessa situação também. Já tem uma comissão trabalhando sobre isso, já tem propostas sendo apresentadas para a unificação dessa legislação, e o que eu acho que nós precisamos é justamente de um ambiente político mais favorável que permita uma discussão mais aberta para a gente aprimorar e avançar essa legislação. Então, eu estou convencido que esse próximo período nós vamos virar essa página e vamos abrir uma série de oportunidades para modernizar a nossa legislação e, com isso, democratizar as relações políticas sociais no nosso país. Outra coisa, Rubens, você acompanhou, principalmente como parlamentar, essa
dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão dos planos de saúde, que deixou de fora, só aceita aquilo que a ANS traz como atendíveis, por assim dizer, ou alcançáveis por um plano de saúde. Dentro dessa portaria do ANS, que é um rol taxativo, aquilo no direito que nós chamamos de números clausos, fechado, só vale aquilo, ficou de fora as pessoas que submetem a tratamento crianças, adultos, que estão no transtorno do espectro autista. Eu tenho um filho, então eu falo muito nisso, não. Afinal, ele acha que todo deputado federal, ou todo político é deputado, como o amigo do pai, Rubens Ottoni. Eu contei isso para uma amiga nossa em comum, então hoje ele está tudo eufórico porque eu estou falando com um amigo que é deputado, que é o Um abraço todo mundo. Um abraço a ele. Será dado com todo carinho. Muito obrigado. Me disseram, inclusive, que você veio fazer uma visita a ele. Então, eu quero colocar para você o seguinte: essas portarias, ou essa decisão do STJ, não teria como apresentar-se um projeto dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ou na comissão que é cabível, ou será que o lobby dos planos de saúde dos partidos mais conservadores é tão forte ao ponto de esperar que o Supremo venha resolver esta decisão? Olha, esse exemplo, você cita um exemplo, ele nos ajuda a entender como que é a disputa política. A população, às vezes, tem dificuldade de entender qual que é o jogo político. Só um minutinho, Rubens, antes que eu me esqueça. Essa lei que o Bolsonaro aprovou, que levou o nome Romeu Mion, que é o filho do apresentador da Globo, essa lei não vem de agora não, viu? Ela vem lá do tempo do Lula. É que ela veio sendo postergada, e ele, para tentar agora, numa situação de agradar, de passar um pouquinho de mel na boca, ele trouxe essa lei que, na realidade, muito pouco trouxe de aspecto prático a anti-aplicabilidade da lei, principalmente nas escolas, na universidade, nos cursos superiores, pela falta de tutores para essas pessoas que precisam de uma atenção especial. Eu só queria te colocar isso, porque muita gente atribui, porque eu fez isso. Não, ele só sancionou uma coisa que já era bem lá de trás. Isso não é do governo dele, não. Pois é, Eugênio, mas isso é muito importante, essa pergunta que você faz, o exemplo que você dá, para que a população possa entender como que é o jogo político. Porque às vezes a pessoa acha que uma eleição é uma disputa entre quem é mais simpático, quem é mais isso, quem mais é aquilo. Não. Numa eleição, a disputa é de projeto. Cada um tem um lado. E esse exemplo que você dá dos planos de saúde demonstra muito bem o lado que é esse governo. O governo tomou lado. E tomou lado do quê? Do lobby das grandes empresas de plano de saúde. Agora, nós poderíamos ter um governo que tomasse o lado do usuário e pudesse, então, defender o usuário. Agora, que vai ter lobby, que vai ter defesa, que vai ter apresentação de projetos, isso é legítimo. Todo mundo tem direito de apresentar seus projetos de um lado ou do outro. Agora, aprovar, não. Nós temos que saber qual que é o lado do governo. E, nesse sentido, tem condição, sim. E vou te dizer, já tem os projetos apresentados. Os projetos para fazer valer a obrigatoriedade de ações de saúde que os planos têm que atender. Esses projetos já estão tramitando. Mas aí acontece o que você falou. O lobby das empresas está muito fortalecido. Por quê? Porque o lobby é bancado pelo próprio governo. O próprio governo banca o lobby. E influencia os parlamentares para defender esse lobby. Então, a minha avaliação é que nós vamos ter condição. Essa é uma das lutas que nós vamos ter.
Nós temos que lutar para virar essa página, para que ações como essa elas sejam vistas numa outra ótica. Você citou no início da nossa conversa aqui a reforma trabalhista também. Na reforma trabalhista foi colocado, quer dizer, foi feito um lobby para atender o interesse de quem? O interesse do grande empresariado. O interesse do trabalhador foi deixado de lado. E esse lobby das grandes empresas teve o respaldo do governo, e ao ter o respaldo do governo, atropelou toda essa legislação. Não vou nem dizer que não tinha coisa que devia ter mudado, que tinha que ser aperfeiçoado, isso é legítimo. Agora, fazer o que eles fizeram não foi uma reforma, foi um desmonte da legislação trabalhista. Por quê? Porque o governo tomou lado. E ele entrou do lado do lobby das grandes empresas. E é isso que nós temos que trabalhar para ter um governo que tenha uma visão social que pense na maioria da população. Esse é o desafio que nós temos hoje, é o que está em disputa na política nacional. Vamos terminar, porque eu já furtei muito o seu tempo. Estou aproveitando aqui da sua boa vontade na sexta-feira à noite, mas eu não posso deixar de falar numa coisa. Rubens, atribuíram-se tanto ao PT o escândalo da Petrobras. O PT era o demônio, encarnado em alguém que precisava ser sacrificado. Com aquilo. É só quem não acompanhou, porque sabe que o partido mais envolvido no escândalo da Petrobras era o PP. Então você vai procurar um jornalista, você que é deputado, vai enumerar uma quantidade de pessoas, deputados, que foram beneficiados diretamente com o escândalo da Petrobras. Atribuíram ao Lula um apartamento ou um sítio que não chega o valor dos dois somados a uma casa de 6 milhões de reais, que o filho do presidente, por um acaso, tem em Brasília. E sem contar o patrimônio dos outros filhos. E lembrando que os combustíveis estão chegando, a gasolina, a casa de mais de $1 o litro. Mas a crise é mundial. Eu não estou preocupado com crise mundial. Estou preocupado com a crise do meu país. Não me interessa o que acontece nos Estados Unidos. Me interessa o que acontece no meu país. Eu não vivo lá, eu vivo aqui. E a Petrobras nunca deu tanto lucro, quanto deu agora. E esse lucro é repartido só pelos seus acionistas, entre eles o governo brasileiro, o Estado brasileiro, que é o maior acionista. E nós estamos vivendo o preço de combustíveis nunca alcançados na história. Então você pode observar que não adianta mudar presidente da Petrobras, não adianta mudar ministro da Ciência e Tecnologia, ministro das Minas e Energia, enquanto o governo não tomar juízo e mudar a política econômica. Faltam 4 meses para as eleições. Será que tem alguém que vai acreditar nesse coelhinho da Páscoa e achar que esse governo vai mudar alguma coisa nesses 4 meses, e quanto mais em 4 anos vindouros? É meio difícil de se acreditar nisso, não é? Olha, Eugênio, hoje eu até estava dando entrevista a uma rádio, e o repórter me perguntou se realmente a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis era da Petrobras. Eu falei para ele, assim, olha, essa é a desculpa da vez, porque o governo já falou que o problema do preço do combustível, a responsabilidade era da guerra da Ucrânia. Depois, quando não passou a guerra da Ucrânia, a responsabilidade era do ICMS dos combustíveis. Depois ele disse que a culpa era dos governadores. Depois ele disse que a culpa era dos prefeitos. Agora chegou na Petrobras. Amanhã vai ser outra coisa. Está na cara que a culpa não é da Petrobras. Por quê? Até porque o presidente porque a culpa é da Petrobras, nós temos que mudar o presidente da Petrobras. Mas quem é que indica o presidente da Petrobras? É o Bolsonaro. Mas não é só o presidente da Petrobras, tem os conselheiros. Pois é, mas quem que indica a maioria dos conselheiros? É o governo federal. E a maioria dos diretores é o governo federal. Então, se tem problema na Petrobras, o problema é da
da direção central do governo. Mas está na cara que não é isso. Na realidade, está em curso um método fajuto, e não é fajuto porque ele costuma até funcionar, mas que ele não engana mais ninguém, que é um método que, quando quer pegar uma empresa pública e entregar ela para o setor privado, eles tentam desmoralizar a empresa, tentam sucateá-la até para baratear o seu custo para poder vender baratinho para a iniciativa privada. E sempre no mercado internacional. Então aí vem a campanha contra a Petrobras. Aí tem que falar mal da Petrobras, tem que desqualificar a Petrobras, desmobiliza a Petrobras. Ah, mas, como você falou, mas a crise é mundial. Pois é, numa crise mundial é que havia o maior interesse de fortalecer uma empresa como a Petrobras. E foi Claro. o que o governo do PT fez. A crise Isso. mundial, o governo do PT investiu em quê? Na construção de refinarias. Construir refinaria para quê? Para ficar autossuficiente na produção. E nós estamos esquecendo do pré-sal. Então, isso que o país se preparou. O que eles fizeram? Entraram no governo, primeira coisa que eles fizeram vender as refinarias, e as que não foram vendidas, desmobilizar a produção, estão produzindo pela metade. Isso faz o quê? Que enfraquece a Petrobras, e daqui uns dias eles estão aí. Tá vendo? Precisa vender, a empresa não resolve nada, nós temos que vender. É a iniciativa, eles fizeram isso com muitas empresas, fizeram com a Eletrobras, faz com a Caixa Econômica Federal, faz com o Banco do Brasil, preparando para poder vender. A questão é que o povo brasileiro está acordando, a verdade é que nós temos todas as condições de poder dar um basta nessa situação.